Boa noite para quem está assistindo aqui ao vivo. Começa agora mais uma live do IFEFA, Instituto Filosófico e Espiritualista Francisco de Assis. Vamos entrando então, eu estou aguardando aqui. Para que as pessoas entrem. Enquanto isso a gente vai conversando um pouquinho. Para quem está aqui já conhece o trabalho, eu agradeço. Vocês vão ver outros rostos aqui. Hoje nós temos a Paula Aravena. É a convidada de hoje para falar sobre Hildegarda, uma santa da Igreja Católica que tem faces muito interessantes de pesquisadora. Vocês vão conhecer. Boa noite, Luzia. Vou só aguardar um pouquinho para que as pessoas possam ir chegando. Vou pedir para que vocês mandem aí aviãozinho para os seus amigos que possam se interessar por esse tema. Então, já tivemos algumas lives aqui no nosso Instagram. Vocês podem acessá-las através aqui dos vídeos. Vocês encontram algumas lives que já aconteceram aqui e outras ainda irão acontecer ao longo desses meses. E são sempre pessoas que nós vamos revezando, então são pessoas diferentes falando de temas diferentes relacionados à espiritualidade. Esse tema é muito interessante mesmo. Tô aqui, pessoal comentando. E daqui a pouquinho eu chamo a Paula, tá? Vocês podem mandar perguntas aqui através dos comentários. Os comentários estarão ativados para que vocês possam mandar as perguntinhas de vocês. E outra coisa, gente, vamos mandar coraçãozinho aí, né? Comentar mandando coração, mandando aviãozinho para outras pessoas que possam se interessar pelo nosso tema. Aguardando mais um pouquinho, vai colocando aqui, vai colocando de onde vocês são, para a gente saber até onde chega a nossa voz aí, né? Eu sei que tem gente de Minas, tem gente de São Paulo, tem gente do Mato Grosso. Eu tô aqui em Goiânia, o IFEFA, nossa sede fica aqui em Goiânia. Atualmente nossas atividades são apenas online. Ainda não estamos presencialmente, então vocês podem acompanhar por aqui. Eu vou chamar a Paula para que ela já inicie aqui a nossa conversa. Daqui a pouquinho a Paula vai entrar aí com a gente. Belo Horizonte. Olá. Ai, peraí. Só ajeitar a câmera. Não tem problema. Daqui a pouquinho eu chamo de novo a Paula, que deu probleminha aí na câmera dela. Deixa ela só se posicionar devidamente para ela poder entrar. Pronto. Já vai entrar. Sejam muito bem-vindos a todos que estão chegando. Obrigada. Oi. Olá. Agora sim. Boa noite, Paula, tudo bem? Oi. Deixa eu ajeitar aqui a câmera que está muito para cima. Aí. Não, tá Acho que certinho, agora ficou tá melhor. ótimo. Tá Muito bem. obrigada por você estar presente aqui hoje para dividir com a gente toda a sua pesquisa. Eu sei que você é uma pessoa muito interessada nos temas espiritualistas e que se dedica muito a estudar esses temas e sempre procurando coisas diferentes, coisas que não são tão de tanto acesso, né, ao público em geral, né? O tema de hoje eu queria que você falasse um pouquinho, só fizesse uma breve introdução sobre o tema que você vai abordar hoje. Tá. Hoje a gente vai... Bom, boa noite, pessoal. Aqui tá claro em Barra do Garças, mas já noitinha. É muito prazer. Eu vou falar um pouquinho sobre essa grande mulher, grande mestra que é a Hildegarda. Quando eu fui convidada para fazer essa live,
e escolher o tema, eu pensei justamente como a Bela falou, eu tenho alguns temas que eu procuro estudar, a astrologia é um deles, que está na minha mesa já há algum tempo, e Delgarda a obra dela me chamou muito a atenção, então por isso que eu estou trazendo esse tema para vocês hoje, para a gente falar um pouquinho. A intenção é fazer com que vocês conheçam um pouquinho essa grande mulher, essa grande mestra, que é Hildegard de Bingen, essa alemã fantástica, e explicar um pouquinho sobre o quão vanguardista e o quanto em voga está, os ensinamentos dela são muito atuais, onde a gente vê muito essa integração entre homem e natureza, né, Bela? Então, essa foi a proposta de trazer Hildegard hoje, porque ela é pouco conhecida no Brasil. Ela está, na verdade, no início da pandemia, uma médica chamada doutora Priscila Antunes, que, inclusive, se vocês colocarem assim no Instagram, ela vai aparecer para vocês o perfil, super indico, ela é fantástica. Ela é médica, nutricionista e aprofundou completamente os ensinamentos da Hildegard. Eu já conheci Hildegard há uns 10 anos não, uns 4, 5 anos, mas nos últimos 2 anos é que eu tenho aprofundado mais estudando a obra dela, tá? Então, se eu puder já começar, Belinha, eu já posso ir falando um Não, pouquinho fica à sobre ela. vontade, né? Você já falou quem é ela e tudo, e como Eu você vou, eu vou, começou a estudá-la, isso, eu né? vou falar um pouquinho sobre ela mesmo, para contextualizar, né? Hildegard é uma santa da Igreja Católica, tá? Doutora da Igreja, uma das 4 mulheres doutoras da Igreja, santificada, enfim, todo o processo dela, extremamente erudita. Só para vocês compreenderem um pouquinho, contextualizar aonde ela nasceu, o ambiente onde ela estava, que faz toda a diferença, tá, pessoal? Ela nasceu em plena Idade Média, no século XII, século XI, século XII, foi o período onde ela viveu. Ou seja, uma época difícil, uma época de restrições, uma época difícil sob todas as formas, o viver mesmo, né, e as restrições para as mulheres. E ela foi uma voz ativa na comunidade dela, ao ponto de ser protegida, inclusive, pelo Papa e pelos bispos locais, logo cedo. Porque se você vê a obra de Delgarda inteira, é assustador imaginar como que essa mulher não foi queimada na fogueira, enfim, em função do que ela pregava, tá? Porque ela era uma rebelde em alguns aspectos, né? Então, ela, desde nova, pessoal, ela tem visões, tá? Desde os 3 anos de idade. Aos 8 anos, por ser a 10ª filha, ela é entregue à igreja como dízimo, né? Fazia parte da cultura da época. E ela foi para um eremitério, que era um anexo a um mosteiro beneditino na região do Reno, na Alemanha. E lá viveu muito tempo, óbvio, a vida dela quase toda, com a Juta. Juta era a tutora dela, uma condessa, filha de um conde super importante da região, que ensinou ela a, enfim, escrever latim, falar, e todos os ensinamentos necessários para continuar nessa vida monástica. Juta morreu aos 18 anos, ela foi ordenada, muito rápido, e aos 38 ela virou abadesa. Tamanha já era a erudição dela. Só que nesse período ela tinha as visões, mas eram visões que ela procurava fugir, porque ela achava que podia ser coisa do diabo, aquela cultura da época. Só que aí teve uma visão específica aos 42 anos de idade, eu vou falar um pouquinho em detalhes mais para frente, eu procurei dividir um pouquinho essa live em contextualizar quem ela é e a época onde ela viveu, a parte realmente dela com a natureza, como ela integrava o homem ao cosmos, ao universo e à natureza, e a terceira parte, a parte, vamos dizer assim, mais teológica, né, teologia e mística pura, que ela desvenda os mistérios do universo, do homem, do macro e do microcosmo e da trindade humana, né, que é fantástico. Então, Hildegard, ela aos 42 anos, teve essa primeira visão mais contundente, onde uma voz falava para ela que ela precisava escrever. Ela relutou, ficou doente por isso, com uma paralisia corporal,
que era quando ela tinha esses acessos de descrença nela mesma, e que talvez pudessem ser obras do diabo, etc. E ela escreveu para São Bernardo Cabral, que é inclusive um santo da Igreja Católica também, na época, também santificado, e ele falou assim, não, escreva, porque o que você está narrando para mim não é obra do demônio, né? Foi mais ou menos esse o teor das cartas. E aí ela escreveu para ele, narrou tudo, da primeira visão que ela teve, completa. Isso foi enviado para o Papa, e o Papa autorizou tamanho teor profundo dessa primeira visão, que está no livro Tíbias, Os Caminhos do Senhor, que é um livro fantástico sobre a jornada, a peregrinação da alma humana aqui nessa jornada terrena, né? A influência da obra de Delgada, se você estuda ela, é uma influência completamente aristotélica e também com muita influência de Platão, tá? Na parte filosófica, vamos dizer assim, mística. Na parte da ciência, porque ela falava várias línguas, gente, ela era musicista, poeta, ela mexia com ervas, elementos, medicina, leia-se, ela não era médica, mas ela atuava como tal, levando em consideração, né, pessoal, o período que estamos falando da Alta Idade Média. Todos, exorcista, tudo que vocês puderem imaginar, tá? No final da vida dela, ela saiu a pregar, inclusive. Oráculo, profecias, tudo isso, ela tem uma extensão realmente fantástica. E nesse livro, as visões dela se tornaram cada vez mais fortes, ao ponto dessa voz, eu vou explicar um pouquinho mais como era esse mecanismo, instruir ela a ler alguns livros específicos que chegavam para ela do Oriente, né? Naquela época, ainda tinha muita influência das ações das cruzadas, então muitos livros coletados, apreendidos no Oriente, passavam por ela, tá? Porque ela tinha livre acesso aos bispos e ao Papa, e ela era extremamente estudiosa, esforçada demais. Então, ela era uma ávida consumidora também dos livros, e ela falava que a melhor medicina da época era a medicina oriental. Tá? Então, ela é muito influenciada pela medicina dos Vedas, tá? Que é a medicina que hoje a gente conhece como a medicina ayurvédica, né? Que eu sou apaixonada, e foi por isso, estou contando isso, para dizer por que o Delgada veio com mais força para mim nos últimos 2 anos. Eu já conhecia, como eu disse, há uns 4, 5 anos, já tinha estudado algumas coisinhas, mas muito superficial. E uns 2 anos atrás, começo da pandemia, eu passei por momentos desafiadores na minha vida, e ela chegou com um alento, assim, muito importante e muito específico, tá? Nesse momento chave da minha Paulo, vida. você sabe dizer como ela entrou em contato com essa sabedoria? Como chegou até Então, ela? essa parte é a mais linda. Ela já nasceu clarividente. Clarividente para nós, dela, como a gente estuda, né, é uma manifestação extrasensorial, uma manifestação paranormal, que todos nós temos um potencial para desenvolver. Alguns já têm, inclusive, nascem com isso. Existem tipos de clarividência. No caso dela, ela não era uma clarividente em transe. Ela tinha esses momentos, tá? Tipo Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, outros santos e outros mestres que a gente conhece, entravam em transe e tinham as suas visões. Ela não. Ela, a grande 90% das obras dela, ou 100%, enfim, a obra dela foi feita desperta, com 5 sentidos despertos. Ela recebia uma luz, que ela chama de luz, ela classifica com 2 naturezas, que é muito interessante para quem estuda a mística da trindade humana, corpo, espírito e alma, é muito interessante, porque ela classifica a sombra da luz viva e a luz vivente. E ela fala que essa luz vinha do alto, preenchia como uma névoa luminosa, na cor dourada, como se fosse um sol, uma névoa solar, pelo topo da cabeça, e preenchia todo o rosto dela, todo o crânio, né? E era onde ela, com 42 anos, ela teve essa experiência mais forte, e no dia seguinte ela começou a interpretar
os escritos, as escrituras, a Bíblia, os pergaminhos, tudo que chegava a ela, inclusive técnico, porque ela estudou muito Galeno, Hipócrates, para essa parte de medicina, a teoria dos humores foi toda em cima disso, ela começou a entender mais por causa dessa luz que a preencheu. Então, é muito lindo, porque para os místicos, nós espiritualistas que estudamos isso, mesmo, a gente pode falar, mas ela é da Igreja Católica. Gente, ela teve um acesso superior, ela acessou algo divino e transcendental. E para quem estuda e tateia bem assim na beiradinha, entende um pouco do que ela está falando, né? Dessa comunhão com essa luz, dessa comunhão com essa energia divina, que todos nós que praticamos de alguma forma procuramos ser bons, a gente de certa forma já sentiu essa manifestação. Obviamente que não no grau de Edelgarda, estamos falando de uma enviada, estamos falando de uma alma tocada realmente pelo Espírito Santo, que é uma energia para nós, né, espiritualistas. Então, só para finalizar essa parte dela, Edelgarda, só para vocês terem uma ideia, quando eu falo que ela era rebelde, Edelgarda era daquelas que fazia cartas para os bispos, porque ela tinha visões com os padres em qual paróquia, qual padre estava fazendo coisa errada. Né? Então, ela dedurava, assim, falava, olha, algo tem que ser feito com relação à corrupção do homem, seja em que instituição ou em que esfera, ela combatia muito, porque ela era uma grande entusiasta das virtudes humanas como poderes latentes da alma. Eu vou falar um pouquinho mais na terceira parte. Então, ela, por exemplo, a Juta, que era a tutora dela e considerada uma grande mãe, era a mãe dela, ela se autoflagelava, usava mortício, aqueles, sabe, elas com garras, morreu, inclusive, nova, por conta de infecção, porque ela se mortificava, né, tinha esse hábito da mortificação na igreja, né, Bela? Então, ela renegou completamente, ela falou, nem eu e nem nenhuma das minhas filhas do meu eremitério vai fazer isso, porque isso é um pecado contra o tabernáculo da centelha divina. Gente, nessa época, tratar o corpo nessa físico época, como algo exato, Bela, divino, né? E a ordem beneditina era uma ordem bem fantástica, em vários preceitos de regras, etc., mas ela tinha suas regras de modificação, né? Ela incentivava, principalmente naquela época de 1200, 1300, da Idade Média. Então, era comum, né, você sentir a dor de Cristo através da penalização da carne, né? O que para ela, aos olhos dela, era um absurdo e era um pecado mortal, porque para ela, esse aqui era um invólucro de algo muito sagrado, que tinha que ser cuidado tanto quanto o espírito e a alma. Ela levava muito, todo o tratado de Delgada é a fusão do corpo, da alma e do espírito, da trindade em equilíbrio, para que ela se manifeste, para que a alma se liberte, essa peregrina que é a alma. Então, e isso lhe causou seríssimos problemas, porque ela saiu da ordem beneditina, vamos dizer, ela não saiu da ordem beneditina, ela continuou como uma freira da ordem beneditina, abadesa, etc. Mas ela saiu do mosteiro onde ela tinha o eremitério dela ali, né, para ir para outro lugar, porque a voz falou que ela precisava sair dali. Por quê? Para sair daquela influência e criar algo um pouquinho mais sereno e com outros pilares, vamos dizer assim, tá? Ela falava abertamente de sexo e sexualidade, tá? Numa época que ninguém falava nada. Imagina falar nessa época dela sobre a sexualidade da mulher, menopausa, que era preciso, sim, que a libido era importante para a mulher. Ela falava, Bela. Inclusive, ela deu os tratados de como cuidar dessa parte da libido. Porque ela falava que não existia nada mais bonito e perfeito do que a fusão entre um homem e uma mulher. E isso, na época, era considerado, meu Deus, ela era um absurdo ela falar isso, entendeu? Como mulher, ela não tinha que falar isso. Inclusive, no tratado dela, que ela fala sobre Eva, que eu comecei agora a estudar um pouco mais profundo, vamos dizer, já tinha lido,
ela fala muito sobre, ela tem uma outra ótica, ela não condena Eva como se Eva fosse, né, as mulheres e Eva fossem as grandes artífices da queda do homem, né, vamos dizer assim. Ela procura dar uma outra contextualizada, ela fala que, na verdade, Eva foi enganada. É outra situação, por isso que realmente ela foi muito protegida na época pela cúpula, né, o Papa, alguns bispos, não todos, tá? Ela tinha um equilíbrio de forças aí contrárias a ela, tá? Mas tinha Bernardo, tinha o Papa e outros bispos a favor dela que a protegeram, porque para outros ela era considerada uma herege, uma Entendi. indecente, tá? E ela era, assim, ativa, tá? Ativa total. Queriam, por exemplo, tirar um senhor da casa porque tinha um mosteiro e tinha um anexo, que era como se fosse um hospital, porque Delgada, ela foi pioneira em criar creches e hospitais, tá? Porque não tinha esse conceito na Idade Média, não tinha um conceito de hospital. Ela criou um local onde ela tratava das pessoas, tá? Que com um tratamento específico que ela desenvolveu, um protocolo show de bola. E isso causou sérios problemas, porque diziam que ela estava desvirtuando o trabalho das freiras, que tinha que ser absolutamente monástico, de rezar, clausura, total, não podia ter interação. E ela brigou e conseguiu ter esse trabalho fantástico que ela teve. E uma das pessoas, um dos homens que ela atendeu, uma história bem interessante, morreu lá e era uma pessoa que teve muitos, vamos dizer assim, que na história, pecados. Cometeu seus pecados, cometeu seus erros, mas ele se arrependeu profundamente nos 3 meses que ele ficou no mosteiro, no anexo. E queriam, vamos dizer assim, tirar os cargos dela, queriam condená-la, vamos dizer assim, tirar tudo, deixar ela como uma pessoa normal, condená-la a ser uma herege, porque ela enterrou esse senhor no cemitério de Bingen, né? Naquela época ela já estava no mosteiro dela. E ela falou que não, porque ela viu, ela acompanhou o arrependimento dessa alma, desse espírito. E que, portanto, se assim eles permitissem, ela não ia trair Deus. Porque se ela voltasse, que eles queriam que fizesse a exumação do corpo e tirasse ela de lá, ela não permitiu. Aí o Papa interviu, enfim, e resolveu. Então, uma mulher fantástica. Uma mulher, assim, fantástica, Bela. É. Muito, muito bacana. Muito interessante a história dela e como ela conseguiu driblar todos esse jogo de poder da igreja da época, né? Tem que ser uma, Fortíssima, né? tem que ser a protegida divina mesmo, né? O Carlos fez uma Total. pergunta, antes de eu fazer uma pergunta que eu tenho aqui, ele perguntou se ela tinha acesso consciente ao mundo espiritual. Tinha sim, total. Ela escreveu tanta coisa, gente, que é impossível, numa live, até em aulas, sei lá quantas aulas seriam necessárias a gente falar sobre Idelgado, e mesmo assim, são muitas camadas aos ensinamentos dela. Ela tinha acesso, sim, vou já até antecipar um pouquinho a forma como ela enxergava e como ela escrevia a tabela, baseado no que o Carlos perguntou. Ela tinha uma visão de clarividência, como eu falei, desperta, e ela via um quadro naquele mecanismo que eu te falei, ou seja, a luz em forma de névoa dourada, como se fosse um sol, preenchia toda essa parte aqui, e ela dizia que, ao acontecer esse fenômeno, os 5 sentidos dela se mantinham alinhados e ativos, tá? E é interessante ela falar isso, porque, primeiro, a gente estuda isso no nosso grupo, né, de estudo, a importância dos 5 sentidos. Para nós, a teosofia fala isso, a gnose fala isso, quem está nos assistindo agora. E os 5 sentidos são desordenados aqui, são eles que nos dão o mecanismo, a ferramenta para perceber o mundo. Então, se eles são desordenados ou desequilibrados, o que acontece conosco? A gente percebe o mundo errado. E Delgada fala isso, tá? Ela fala isso no tratado dela, gente. E fala isso de forma didática. Ela fala que ela fala da alma e do corpo e dos 5 sentidos como membros desse jogo da trindade humana, né? Alma, corpo e espírito. Então, como que ela
como que ela acessava, que é essa pergunta do Carlos. Ela Uhum. acessava da seguinte forma, essa luz a preenchia, tá? Dessa qualidade de energia, vamos tentar abstrair para tentar tornar didático, tá? E ela percebia o mundo de uma forma mais perfeita e mais equilibrada. Então, nesse quadro, vamos dizer, com essa nuvem energética, enfim, que tem uma qualidade X de energia ali, aparecia uma visão, tá? Aparecia uma visão. Uma lâmina, uma fotografia, tá? De uma mulher num ventre com um bebê, que é estou narrando aqui uma das lâminas, que é a visão 4 do livro Tíbias, que é sobre a alma humana e o corpo, que é uma mulher deitada no ventre um bebê, ligada a um universo e descendo por esse cordão umbilical que liga o ventre em formação dessa alma, vão descendo globos, ou globos, que ela chama, de vitalidade. É o momento do sopro divino. Fantástico a explicação dela. E ela viu isso, ela vê a foto, uf, tá? E aí depois ela interpreta o que ela vê. Ah, eu vi uma mulher deitada, assim, assim, assado, e barará. E depois o que que acontecia? Que foi a pergunta do Carlos. Acontecia que ela, uma voz, narrava exatamente do que se tratava cada linha do que ela viu. Ah, eu vi uma mulher deitada, nanana. Ah, isso é isso, 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 isso. A voz explicava. Ou Uhum. seja, era uma visão e, ao mesmo tempo, a voz divina que se manifestava nessa névoa, nessa luz vivente ou luz viva, falava com ela. Mas falava coisas, gente, que são... O livro Tíbias são 906 páginas. São 26 lâminas, acho, se não me engano, 25. E tem Ah, sobre a desenho queda do disso? mundo. Tem Tem os desenhos, desenhos. tem desenhos, então. São as lâminas e o mais legal, Bela, as lâminas tem muita coisa que a visão não explicou, tá? Sim. O que é muito interessante, porque deixam chaves, provavelmente herméticas, para quem tem olhos para ver, para quem está estudando, enfim. E então a visão, o mecanismo de visão de Delgado era mais ou menos esse, sempre, tá? Vinha, isso dava provavelmente uma alinhada dos 5 sentidos, uma fumaça, enfim, se manifestava, um espelho na frente, com uma lâmina impressa, vamos dizer assim, como se fosse um quadro. Uhum. Então, ela narrava, alguém escrevia e tal. E ela tinha acesso a muita coisa, porque as coisas que ela escreveu, gente, é impossível, impossível também. Eu acho que ela, sim, tinha as visões, sem dúvida, porque ela narrou elas, mas além disso, depois ela desenvolveu algo que era dela mesma, porque a observação, o livro que ela tem de física, chama, que é o livro de medicina oculta dela, é 10 tratados de elementos, metais, pedras preciosas, gente, é insano, assim, fantástico para a Idade Média. O conceito está lá do que a gente está falando hoje, do intestino, a importância do intestino, por exemplo. E tem muito detalhe dela. Então, ela acessava, assim, o lado espiritual. E eu não acho que seja de uma forma só. Quando ela falou que com 42 anos ela recebeu essa luz maior que a preencheu de forma que ela ficou consciente e começou a compreender tudo que ela lia, eu acho que ela virou uma cientista da natureza, Uhum. tá? Entendi. E até pegando esse gancho da natureza, tem uma pergunta aqui, ó. Para você falar um pouquinho da importância da integração do homem, a natureza que ela defendia, né? Como era isso? Ah, essa parte é fantástica. Para a Idelgada, como eu falei, o corpo era algo muito importante também. Tá? Para ela, tudo tinha que ser trabalhado, corpo e alma e espírito, né? E tem um livro dela, que é o Física, como eu falei, super recomendo, tem em espanhol, não tem ainda a versão em português. A obra de Delgado está começando a chegar mais com força no Brasil. O único livro em português mesmo é o Tíbias, que é o Caminhos do Senhor, que é fantástico, que são essas lâminas que eu falei, tá? Que é
fantástico, divisor de águas, assim, para quem é místico, para quem é espiritualista, para quem acredita na evolução aqui, para quem acredita que esse jogo de viver aqui é um jogo de evoluir, de se tornar melhor. É fantástico, super recomendo. Então, nessa questão específica, Hildegard acreditava que nós éramos uma representação do macrocosmo. Então, ela tem todo um tratado de explicar os elementos, tá? Que nós somos compostos, assim como o universo e o planeta Terra, obviamente, pelos 4 elementos, fogo, ar, água e terra, e que tudo isso tem uma representação, e que o jogo da saúde está em algumas variáveis. Uma, o corpo saudável, tentando identificar qual a predominância desses elementos, tá? Porque ela seguia muito a linha de Galeno e Hipócrates, que é a teoria dos humores, e a teoria do sanguíneo, fleumático, melancólico, que isso é uma outra live, tá? Então, a Hildegard, ela falava que nós somos uma obra divina, a obra divina mais perfeita de Deus aqui nesse plano. Mas ela já dá uma pista quando ela fala que nós não somos daqui. Que nós estamos como se a gente estivesse vivendo num mundo que a gente tem que tomar cuidado para não virar um animaleiro, nós virarmos muito animais, tá? E ela fala muito que o grande X da questão das doenças está também na não saber equilibrar, como eu falei, os elementos, e além disso, o homem é completamente dissonante do ciclo circadiano do mundo, né? A gente não vê, por exemplo, passarinho não cumprindo horário. O passarinho, a arara, por exemplo, passa aqui no bate-horário dela. Eu vou para a varanda, ela tá saindo de casa cedinho, vai fazer as coisinhas dela na rua. Quando dá 5 horas da tarde, todas as araras estão indo para a encosta da serra. É o horário delas. Por quê? Porque elas são aves, que são animais que respeitam o ciclo circadiano delas. A coruja acorda à noite, o ciclo circadiano dela é noturno. Ou seja, o ciclo dela é noturno. Mas o nosso ciclo, nós deveríamos respeitar, segundo elas, um dos grandes problemas do ser humano é não respeitar o ciclo circadiano. E aí zoa a pineal e a pituitária, que também é outra live, né? Que a gente dorme tarde, a gente acorda tarde, zoa, dorme quando não deve dormir, come quando não deve comer. E ciclo circadiano dela tem tudo a ver com o conceito dos Vedas. Por isso que eu falei que ela sofreu muita influência nesse aspecto. E ela fez o quê? Ela pegou a informação e foi observar na natureza, tá? O tratado dela, eu vi que alguém perguntou sobre pedras, né? Esse livro, Física de Hildegard, ela fala dos elementos, dos metais, ela fala de pedras preciosas, ela fala dos peixes, ela fala de fitoterapia, de plantas e árvores, ela fala de mamíferos, ela fala de aves, de répteis, tudo com um fundamento. E quando eu falo fundamento, não é só falar assim, por exemplo, o funcho, né? Funcho é uma ervinha, né? Fantástico. O Hildegard fala que é uma das melhores. Então eu falo assim, o funcho. O funcho, ela começa assim, o funcho é um animal, é uma planta quente e úmida. Opa, ela já dá uma chave. Se você está fria, se você está seca, que tem, óbvio, formas de você identificar isso em você, secreções, etc. Ela fala que a gente tem que estudar muito as nossas secreções. Funcho vai te ajudar. Se você estiver no polo oposto, ela vai te equilibrar. E ela começa a detalhar coisas que como que ela ia saber? Nesse caso do funcho, até ela por observação poderia ver que o funcho cresce em tal horário da manhã, porque esse horário tem uma qualidade X de energia, tá? Ela fala assim. Agora, no caso das pedras dela, esmeralda, ela fala que a esmeralda é criada no primeiro raio solar. Como é que ela sabe isso, amiga? Como que ela sabe isso? Verdade. Se ela não está dentro da terra para ver o mineral em crescimento. Para mim, o que mais me deixou estarrecida foi essa conceituação que ela dá nas pedras. Né? O esmeralda, por exemplo, está cheio de um conceito que ela usa como viríditas. Que viríditas é uma força, uma energia que ela diz que é a força vital verde, uma energia verde,
que vivifica toda a natureza. É como se fosse um pum energético de Deus, o sangue de Deus na natureza. E ela tem a cor verde. E eu acho interessante falar que ela fala verde, inclusive ela se remete o tempo todo ao verde da clorofila, ao verde das matas, que é uma coisa fantástica. E a esmeralda, por ela, é recomendada pra caramba, como pedra, ela recomendava muito, porque é cheio de virídicas. Porque o horário onde o virídicas, essa energia vital, que nos dá vida, a nós, a todos os seres viventes da Terra, e também a natureza, ela é de manhãzinha. A Ayurveda fala isso. Uhum. Então é fantástico. Camis, ciclo circadiano, né? Acho que alguém perguntou aí sobre ciclo Sim, circadiano. perguntou. Ciclo circadiano é um conceito da Ayurveda que é onde o dia é dividido em algumas partes, com qualidades dos 4 elementos para ser trabalhado, tá? Então, por exemplo, eu sei que eu tenho muito fogo. Por que eu sei que eu tenho muito fogo? Porque minhas secreções vira e mexe estão secas, tá? Eu, Paula, tô me dando como exemplo aqui, como cobaia. Eu tenho gastrite e refluxo. Por quê? Porque meus humores, eu já tenho muita acidez, eu já tenho muito fogo. Então, eu tenho que tomar cuidado, eu não posso comer alimentos com fogo, eu tenho que tomar cuidado com os horários onde o fogo está mais ativado na natureza, que é meio-dia, por exemplo, tá? Então, andar em cima do ciclo circadiano é show de bola, por quê? Porque nosso corpo biológico é regido pelo ciclo circadiano. Vou dar um exemplo para vocês. Por que muita gente vai fazer, enfim, primeira coisa que acorda, vai ao banheiro e muita gente consegue fazer sua higiene, vamos dizer assim, toda naquele período da manhã antes de trabalhar? Porque esse período é um período de vata. Vata é o elemento ar, vata é o elemento que, inclusive, rege parte dessa região, a excreção. Então, é fantástico, porque todo o nosso aparelho, todos os nossos componentes no nosso corpo parasimpático, ou seja, involuntário, eles são regidos pelo ciclo circadiano. Eles podem ficar desregulados, sem dúvida, por maus hábitos nossos. Então, o jogo da vida, para ser saudável, no corpo, se a gente só falasse do corpo, seria esses elementos que eu falei. Só que não morre aí, gente. Não morre aí o problema. O problema todo, inclusive, ela considera como um grande mal, é que, sim, essa energia vem, verde, Carlos perguntou, vem do mundo espiritual? Vem do mundo espiritual, sim. Ela fala que é uma força vital do cosmo que vivifica todos os mundos, não só o nosso, tá? Então, tem uma chave aí bem interessante, né? Então, eu estava falando do corpo, falei do ciclo circadiano e tal, mas morre aí? Não. Alimentação saudável, seguir os ciclos, cuidar dos humores, morreu aí? Não. A gente tem que cuidar do que ela chamou dos poderes da alma, que são as virtudes. Porque o ser humano, por causa... o ser humano já nasceu por si só melancólico, ele sente falta de alma, ele está incompleto. Por causa do que eu vou falar, que é a terceira parte, que é a alma humana, esse jogo da alma humana com a alma divina dentro de nós, a centelha divina aprisionada em cima de uma casca cheia de egos, que somos nós. Então, não adianta a gente cuidar só do corpo físico, que é fantástico, tá? Tem que cuidar do corpo físico. Como eu falei, corpo físico é tabernáculo do sagrado. Sem a gente realmente se esforçar em ativar através da vontade, que ela fala que a vontade é uma coisa importante, é uma força divina, para fazer com que as virtudes se tornem mais presentes. Porque quanto mais a gente trabalha as virtudes, mais disciplinados os 5 sentidos ficam. E mais disciplinados os 5 sentidos ficam, pessoal, o que acontece conosco? A gente tem uma coisa que Delgarda falava que era intelecto. Para ela, intelecto é a forma de você discernir o que é o bem e o que é o mal. Ou seja, olha o mecanismo a dica que ela deu, que nós espiritualistas sabemos que o caminho é esse. Né? Como eu disse, a teosofia fala isso, a gnose fala isso o tempo inteiro. 5 sentidos.
egos, trabalhar essa parte egóica, não trabalhar só o parte do corpo físico. Não adianta trabalhar só um tripé, né, E, Bela? Tem que e, trabalhar toda essa parte. e ela falava alguma coisa sobre autoobservação, sobre conhecer a si mesmo? Como ela abordava isso na literatura dela? Abordava, abordava, amiga. Ela tem um livro, o livro Obras Divinas é só sobre, como eu falei, cosmos, etc. Mas tem outro livro que me fugiu o nome agora, que é o terceiro livro dela. Chivas, o primeiro, esse Obras Divinas, o terceiro, da trilogia. Só sobre o Tratado de Virtudes, que é o que eu quero estudar. Eu acho que ele só tem em inglês, mas não tem problema, vamos embora. Ele é um tratado de virtudes, das 35 virtudes que ela considera mais importante. E o tratado dela lembra muito os ensinamentos do Mestre Samael, a forma como ele discorre. Eu já peguei alguns trechos. É autoobservação na veia, Bela, na veia. Do tipo, contraponto mental. Ela fala que você tem uma segunda pessoa dentro de você que você precisa doutrinar. E você só vai fazer isso com paciência de dar contraponto todo dia. Então, se você é uma pessoa irada, por exemplo, a ira é uma coisa descontrolada, é um impulso que você tenta dar um stop, vamos dizer assim, uma parada por instinto de sobrevivência até, segundo São Tomás de Aquino, que é fantástico o conceito dele das virtudes e dos defeitos, né? E ela fala disso também. Gula, tem que ter temperança. Então, a gente tem que, o tempo todo, todos os dias, vigiar os nossos defeitos. Como? Procurando dar o contraponto com a virtude que te falta. Porque o jogo é a justa medida, né? A ira, falta o quê? Falta compreensão, falta amor. Tenta fazer algo diferente. Faz até caridade. Porque fazendo caridade, você começa a trazer sua ira para outro lado. Seja mais tolerante. Vai. Então, ela não desassocia uma coisa da outra. Ela falava, eu sou uma médica do corpo e da alma, porque ela sabia que ela tinha que tornar o tabernáculo, como ela sempre falava tabernáculo, né, o mais perfeito possível, porque ele é o instrumento da manifestação da alma aqui, ele é o traje, vamos dizer assim, o traje, né, dessa centelha divina tendo essa experiência aqui. Mas você não vai conseguir fazer isso se você não der instrumentos de tornar a sua alma humana robusta. Porque a nossa alma humana, segundo Edelgada, que eu vou falar um pouquinho agora, ela está aprisionada dentro dessa bagunça emocional e mental que somos nós, não fala sério. É uma bagunça mental e emocional. E ela tem o potencial, como diz até a Gênesis, a imagem e semelhança de Deus. Mas, opa, a imagem e semelhança. Ainda falta um caminho aí para ela se tornar perfeita. Que é esse o jogo da vida aqui. Entendi. Incrível o trabalho dela. Incrível. E como que ela aborda? Você falou que ela aborda a mística com profundidade, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Tá. Então, a Idelgada, ela fala muito sobre no Tívias todo é a jornada, são lâminas, mas envolve muito trindade. Quais são os conceitos que estão lá? O cosmo, o universo, quem é Deus, a trindade humana, que para mim é a visão dela, que foi divisor de águas para mim, porque às vezes a gente encontra alguns escritos, né, Bela, muito complexos, né, para o nosso raciocínio Velados, mesmo, né? entendeu? Muito velados. Isso. Ela não, ela fala abertamente. Para quem já estudou um pouquinho mais alguma coisa, fica mais claro ainda a obra dela. Então, ela fala dos 5 sentidos, ela fala da vontade, ela fala do intelecto, ela fala da separação entre razão e intuição, que é uma coisa que a gente estuda também, né, Bela? Uhum. Você precisa equilibrar os dois, não adianta você ter uma intuição sem razão, tá? E não adianta você ser racional e não ter a intuição, que é a voz da alma.
é quando você só vive pro lado material. Então, todos esses conceitos ela fala nesse livro e fala de forma fantástica. Hoje, o que eu vou falar para vocês um pouquinho, que não dá para falar de todos, é a peregrinação da alma, que foi uma coisa que me tocou profundamente, profundamente. Porque a analogia que, que Deus usou, a voz, enfim, com ela, é uma analogia que pega muito a gente, na hora que a gente lê. A visão é a visão de uma mulher com um bebê, assim, aparece o bebezinho no ventre, e é aquilo que eu falei, né? E o impulso divino na encarnação daquela alma, tá? E começa, a primeira frase que a voz fala e dita para ela, diz assim, é a alma humana virando e falando assim, onde estou? Onde estou presa? Que lugar é esse? E começa a chorar a alma humana. Nossa, A nossa alma. Ela começa a chorar e fala assim, onde estou? Nesse lugar, aí ela começa a falar com ela mesma, ó alma prisioneira, na vereda do erro. Gente, quando eu li isso a primeira vez, eu chorei muito, porque você se conecta realmente com a sua alma, nessa prisão que a gente sabe que é um jogo. A gente sente esse jogo dentro da gente, que é uma prisão. Então, e vai essa narrativa toda, ela chama pela alma divina dela, que é perfeita, né? Que ela chama como uma mãe, que nós sabemos, né? Que a gente estuda, mãe divina, etc. E pede por ela, e ela começa, e a narrativa dela, quando ela abre os olhos e se encontra, quando diz assim, a gente está vivo aqui. Primeiro sopro divino. Essa consciência dessa alma dentro do corpo é estarrecedor, é assustador. Porque ela vê um monte de monstro, ela vê um monte de bicho peçonhento, querendo atacá-la, mordendo ela. Porque ela fala lá, né, na visão, que cada erro nosso, cada desvio nosso, cada queda egóica feia, principalmente aquela, sabe, de defeito feião, tira um pedaço dela. Isso é narrado. É narrado, por exemplo, ela com grilhões. Ela está presa. Mas ela também é narrado, toda a narrativa, da jornada dela heróica, de querer se desvencilhar daquilo. E quem dá força para a alma humana nessa trajetória são as virtudes. Mas não adianta também você trabalhar só as virtudes, bater no peito e falar, poxa, eu sou uma pessoa tão boa, se você não dá o instrumento para essa obra divina, carne, e esse traje dessa obra fantástica se manifestar. Então, é um jogo de equilíbrio, né? É um jogo de equilíbrio muito difícil de equalizar, né? Porque os egos se impõem o tempo inteiro. E aí ela sai de uma caverninha escondida, ela começa a subir a primeira montanha. Muito simbólico. Interessante, muito. Na primeira montanha, ela vê um mar e um monte de uma cadeia de montanhas à frente. Gente, para quem estuda Kundalini, como nós, estuda essa parte toda da energia, que teosofia também estuda, gnose estuda, enfim, todas as correntes filosóficas místicas estudam. Escola Está hindu, falando da né? ascensão. A escola hindu com Escola yoga. hindu, exato. Está falando o quê? Da ascensão dessa energia, né? E a luta que é. Né? A gente sabe que cada câmara é uma virtude que tem que ser disciplinada, é um defeito, é uma virtude que tem que ser alcançada, um defeito que tem que ser disciplinado. Então, é fantástico, porque chega nesse momento onde ela conseguiu se desvincular e principalmente não ter medo dos monstros, que é outra chave eu achei muito interessante que ela deu, porque ela só conseguiu se movimentar da caverna onde ela estava enclausurada depois que ela parou de ter medo. E aí ela sai, ela ganha asas. Quando ela fala para a mãe dela, pelo amor de Deus, mãe, como que eu vou chegar ao meu destino? Uhum. E aí a mãe fala assim, lembra-te que Deus te deu asas. Gente, aí ela sai voando e vai continuando a jornada dela até que ela chegue em outra câmara, que podemos deduzir várias coisas, a gente está estudando, então, mas tem muitas chaves ali, tá? Porque ela fala o tempo inteiro de glândula,
dá dicas que são glândulas, são hormônios. Então, é um ensinamento, ao mesmo tempo, como eu te falei, didático, tá? Para quem estuda. Você vê que tá ali a coisa, mas ao mesmo tempo tem muita camada para estudar. Uhum. E eu vi que alguém perguntou, acho que foi o Carlos, se ela separa a alma humana e a alma divina. Sim. Ela não chama a alma humana e a alma divina. Ela chama de alma peregrina, a alma humana, que, pelo que a gente estudou, é a classificação dos nossos estudos, é mais ou menos essa. E ela classifica outro personagem importante, é a mãe Sião, que seria a alma divina, tá? Então, existe sim essa classificação nos escritos dela, Carlos, a respeito dessa divisão, tá? Porque para nós, o que a gente estuda, pessoal que está nos ouvindo, a gente tem uma divisão entre alma humana e alma divina, tá? Que é assunto para outra live. A nossa alma humana é uma chispa divina, sim, com um potencial enorme de coisas grandiosas, mas ela está aprisionada, sem dúvida, nessa casca, nesse invólucro, com vários campos energéticos de camadas diferenciadas. Tem o campo mental, por exemplo, tem o campo emocional. As nossas emoções bagunçam muito as coisas. E o nosso campo mental também, a nossa mente é totalmente desordenada. Então, essa alma humana está nesse mar cheio dessas confusões. Então, ela inclusive fala, tá, que quando que ela mesma se sente, às vezes, tem uma parte muito fantástica, ela fala exatamente isso, que se ela não se salvar dali, ela vai ficar com seus companheiros. Que companheiros são esses? Os egos que estão ali. Ela vai começar a ser igual, que é o que a gente vê o conceito que a teosofia fala, e também todos os ensinamentos místicos falam, sobre a questão desse aprisionamento e dessa alma humana ainda estar em construção, vamos dizer assim, para se tornar perfeita. Né? Porque ela precisa se libertar. Se ela está dentro desse invólucro, com todas essas camadas, o jogo é o quê? É trabalhar essas energias diferenciadas, e ela dá dica para absolutamente tudo. Ela fez um tratado do corpo físico, gente. Ela fez um tratado da alma, e ela fez um tratado das virtudes, para a gente trabalhar esses contrapontos. Então, é uma obra muito completa, complexa, mas fantástica. Só para finalizar essa parte da alma humana e da alma divina, enfim, essa peregrinação, a parte que ela narra do desencarne, quando a gente desencarna, né, quando a gente morre, é lindo demais. E os cordões, os grilhões se rompem e ela é desprendida do corpo e volta para como se fosse sua mônada, né? E que ela sai e ela mesmo é juiz da obra. Ela faz o seu próprio julgamento. Entendeu? Fantástico. Se a obra foi perfeita ou se a obra não foi perfeita. Ou seja, a gente mesmo se premia ou a gente mesmo, não vamos usar a palavra condenar, mas a gente mesmo também se coloca em situações desafiadoras nas próximas vidas, justamente para a gente poder se desenvolver, porque é disso que se trata, esse jogo, né? De evolução. Então, ela tem tratados, como eu falei, de 5 sentidos, ela tem tratado, tem uma lâmina lindíssima que ela fala das 35 virtudes, num livro à parte. Nesse livro do Tíbias, ela fala sempre de 5 e 7 virtudes. Uma delas é caridade, outra é amor. E o mais legal é uma lâmina que vê cada virtude se apresentando com roupa, Deve ser tá? Por exemplo, a interessantíssimo. caridade. E o diálogo, de uma profundidade fantástica. A caridade, por exemplo, transforma. A caridade é transformadora. Por que é transformadora? Quando você faz para o outro de maneira desinteressada, você faz para a sua própria alma humana. Pelo conceito dela de interligação entre as centelhas divinas. É isso. É uma das maiores forças que você dá
para a própria alma ascender, a alma humana, E se você se né? coloca Nesse no, aspecto. se você se coloca no lugar do outro, a possibilidade de julgamento diminui bastante, né? Quando você sente a dor do Diminui, outro. exato. E você, ela falou que é um grande antídoto porque você desmerece a sua dor. Ela fala assim mesmo. Você se Exatamente. coloca no seu próprio lugar. E aí, como eu falei, é uma obra que te faz pensar e te colocar no seu próprio lugar de pequenez. Você para pensar no que você faz, para pensar nos seus erros, mas sem julgamento, porque toda a obra da Idelgado, ela não é uma personalidade, vamos dizer assim, impositora, ela não ai meu Deus, eu quero usar uma palavra bem específica, ela não impõe, ela não oprime, é isso que eu Uhum. queria dizer, ela não oprime, É tá? bem Você tem, divergente da posição da igreja na época, inclusive, né? tô te falando, que é um mistério, quem estuda ela sabe que é um mistério ela não ter realmente acontecido alguma coisa com ela, terem deixado ela Uhum. realmente falar, tá? E no final da vida dela, ela morreu com 81 anos. Com 72 anos, não, 71 anos, a voz mandou ela pregar, que foi outro problema. Por quê? Porque não era permitido. Não era regra, ela tinha que ficar dentro do convento. Ela era abadesa ainda por cima, na ordem beneditina. Então, não podia. Mas ela explicou as razões e ela foi pregar. Qual era o mote? Principalmente a questão da corrupção na igreja. Assim, tá lá nos livros, tá, gente? Estou Uhum. falando porque tá nos livros mesmo. Ela ia pregar para a comunidade, também falava com todos, obviamente, sobre a questão dos virtudes e tudo, mas era muito para sensibilizar a, a corrupção dentro da igreja, a questão da valorização de posses, que ela era radicalmente contra também muito essa questão. Tem algumas controvérsias, como toda a biografia, obviamente, tá? Fruto da época que ela estava, tá? Mas ela combatia bastante esses pontos. Eu sou apaixonada pela obra dela, realmente é um espetáculo. Pelo que você detalhou para a gente, é bastante fascinante mesmo. E eu queria pedir para você colocar essa lista me mandar essa lista de livros que são mais fáceis de ser encontrados, Sim. para eu colocar depois nos stories para quem se interessar, para quem quer Ah, legal, aprofundar o seu conhecimento sobre legal. Hildegard, que elas têm uma referência, entendeu? Acho que isso vai ser bastante interessante para quem aí se tocou e teve interesse na obra dessa mulher fantástica, né? Pelo que eu não conhecia nada Ela da é vida dela, não conhecia nada da obra dela. Realmente me parece fascinante. fascinante, ela é fantástica. Beleza, eu Então, passo sim para você, Belinha. Eu vou só finalizar, gente, com uma frase dela que eu acho fantástica, entre tantas, tá? Ela diz assim: não podemos viver em um mundo que não é o nosso, em um mundo que é interpretado por nós, por outros. Ela está falando dos 5 sentidos, claramente. Um mundo interpretado não é uma casa. Parte do terror é recuperar nossa própria escuta, usar nossa própria voz para ver nossa própria luz. Isso aqui ela está falando dos 5 sentidos. é uma Porque quando ela chave. fala o mundo interpretado, a gente interpreta o tempo inteiro o mundo. A gente percebe ele pelos 5 sentidos imprecisos. Então, não é uma casa, não é uma casa. Ela está falando desse tabernáculo inteiro, na obra inteira, com a sua trindade. E parte do terror, ou seja, do processo que é difícil que ela fala, é recuperar a nossa própria escuta, audição, nossa própria voz e nossa própria luz. Então, que a gente possa realmente seguir os passos dessa grande alma fantástica que é a Idelgarda, que eu espero realmente que esse pequeno bate-papo possa ter contribuído um pouquinho. A intenção era que vocês conhecessem ela, mais para frente a gente pode fazer outras, e que a gente possa juntos realmente construir uma vida diferente,
uma vida consciente, ativa e que a gente possa evoluir, que esse é o objetivo, né? Bom, Paula, muito obrigada pela sua participação nessa Eu que live tão agradeço. esclarecedora e que desperta, né, a vontade de conhecer mais, conhecer com profundidade a obra dessa mulher fantástica que tem muito para ensinar a quem busca, né? Então, Muito. mais uma vez, obrigada pelos seus estudos, toda a sua dedicação, essa pessoa tão agradável, tão graciosa, tão fofa que você é, tá? Mais uma vez, muito obrigada. Gente, um beijo para quem está entrando Beijo, agora. gente. Ainda não conhece muito bem o trabalho do IFEFA, eu peço para que vocês dêem uma olhada nas nossas publicações. Isso diz muito de como é o trabalho, tá bom? Um beijo e até a próxima live. Tchau. Tchau, gente.